João capítulo 6. João capítulo 6, versículo do 1 até o 15. Aí fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Todos vocês conhecem essa ministração, que Jesus multiplicou o pão e os peixes. Eram 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou 5.000 homens, só de homens, falando-se de mulheres e crianças. Possivelmente tenha sido mais pessoas, até os entendidos, os estudiosos dizem que chegou a 15.000 pessoas. Mas é muita gente para alimentar só com tão pouca coisa, né? E tudo que a Bíblia fala, ela traz um ensino em cima disso. Ali ele multiplicou o pão e o peixe literalmente. Assim como ele multiplica o pão a todo homem, porque o verdadeiro pão de Deus é Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. Então, se você ir lá para o versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido a sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Ele se refere à multiplicação dos pães. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Você vê aqui, Jesus multiplicou os pães e os peixes, alimentou uma grande multidão, foi para um outro lugar, e neste lugar, de repente a multidão procurou Jesus novamente. E Jesus já disse: vocês me procuram, não porque vocês querem um sinal dos céus, mas vocês me procuram porque você comeu do pão e vos fartou. A maioria das pessoas que procuram Jesus por algum tipo de interesse. Aqui no caso foi o milagre dos pães. Eles estavam interessados nos pães. E Jesus, continuando aqui, diz para eles: você não deve se preocupar e nem trabalhar por algo perecível, ainda que necessário. Que todos nós, precisamos de comida. Jesus certa vez disse: olha as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, contanto o Pai Celeste as alimenta. Não ande ansioso com o que há vez de comer, porque é Deus que vos alimenta. Deus é que nos alimenta. Então o meu foco, a minha prioridade, não tem que ser naquilo que é perecível, mas naquilo que é eterno.
O que deve ocupar a minha mente? Aquilo que é eterno. Trabalhe, não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Essa comida fala dele mesmo, fala de Jesus. Mais adiante, quem estava por ali disseram: mas mestre, o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que foi enviado. E quem é que foi enviado? Jesus Cristo de Nazaré. Não andais ansiosos por coisa alguma. Não ande ansioso de nada. Coloque as prioridades certas na sua vida. Não se preocupe com o que há de comer, com o que há de vestir, porque Deus sabe do que você precisa. Primeiro, preocupe-se com o reino de Deus e a sua justiça. Preocupe-se em agregar dentro de você o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Jesus já tirou a capa deles, disse: ó, vocês me procuram não porque vocês viram o sinal, apenas porque vocês comeram o pão, apenas porque você foi beneficiado com o milagre. Não corra atrás de um milagre. Corra atrás de ser uma outra pessoa nessa geração, uma pessoa possuída pelo reino de Deus, uma pessoa possuída pelo Evangelho de Deus, uma pessoa possuída pelos valores do reino de Deus e de sua justiça. A obra de Deus é essa, que você creia em Jesus Cristo, você creia na Boa Nova, você creia no Evangelho. Mas que sinal nós teremos para que vejamos e creiamos em Ti? Quais os Teus feitos? E aí eles trouxeram a religião, eles trouxeram a sua tradição, e mostra aqui o texto, ó. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão no céu. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, a verdadeira comida, mas é meu Pai quem vos dá a verdadeira comida, porque o pão de Deus é o que desce do céu. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão se multiplica. Aquele maná que caiu no deserto era uma figura do que aconteceria depois. Aquele pão é o pão que vem e dá vida ao mundo. E ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Mas os caras eram interesseiros, né? Eles estavam entre o subjetivo e o material. Jesus não estava dizendo que eles não precisavam correr atrás da comida para sustento do seu organismo, sustento do seu corpo físico, para a perpetuação da sua própria vida. Mas Jesus estava dizendo para eles que isso não seja o foco da sua vida. Você correr atrás das coisas materiais, das coisas desse mundo. Jesus estava despertando: você precisa se alimentar do reino de Deus. Você precisa se alimentar do alimento celestial, que é o pão vivo que desce do céu e dá a vida a todo mundo. Quem não comer desse pão não tem vida.
Mas quem come desse pão tem a vida. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porque eu vou dar a ele de comer e vou dar a ele de beber. Quem crer em mim jamais terá fome e sede. Eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Então você precisa crer para perceber que a verdadeira comida é Jesus, é o que você precisa para você viver bem nessa vida, nessa existência. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que você creia e que nenhum se perca, e todos serão ressuscitados em Jesus Cristo. Todos serão ressuscitados em Cristo. Todo aquele que ver o Filho de Deus e nele crer tem a vida eterna, e ele será ressuscitado. Murmuravam, pois, os judeus de que ele disse que era o pão que descia do céu. Não é acaso esse Jesus, filho de José? Não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como agora, pois, diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte de Deus tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aquele que ouve a palavra do Evangelho e crê e aprende, é esse que se aproxima do Evangelho. Serão todos ensinados por Deus. Deus em Cristo. Deus naquele homem que se encarnou, se tornou carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Quando você ouve Ele, aprende dele, da boa nova, do Evangelho, você se aproxima dele. Em verdade vos digo, disse Jesus, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, Jesus, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Disputavam os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar de comer sua própria carne? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. O que é comer a carne de Jesus?
e beber o sangue de Jesus? Você sabe me dizer? É viver no Evangelho. Não foi carne nem sangue que te revelou. Foi o Espírito de Deus. De comer a carne. É o que eu tenho ensinado sempre. Comer a carne de Jesus e beber o seu sangue é experimentar o Evangelho que ele viveu. É isso aí. É experimentar a vida de Jesus em si. A palavra de Deus se manifestou entre nós, viva em carne e sangue. Um homem com cheiro de gente, com carne e osso, vivendo as mesmas aflições que nós vivemos. Então, comer da carne e do sangue de Jesus é experimentar o Evangelho. Experimentar na carne, porque a carne de Jesus, a palavra viva de Deus, foi manifesta na carne de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas a religião não nos ensina isso. Foi o que aconteceu aqui. Como é que nós vamos comer a carne dele e beber seu sangue? E quem não fizer isso, não tem vida em si próprio. Se você não experimentar o Evangelho, você é um zumbi andando por aí. Você não tem vida em si mesmo. Você diz que vive e está morto, como diz em Apocalipse. Parece que tem vida, mas está morto. Quem não experimenta o Evangelho não experimenta a vida. Apenas passa uma experiência tenebrosa nessa existência. Não experimenta o verdadeiro valor do Evangelho. Mas quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida. Não é a comida que você corre para obter ela, trabalha e se desgaste. A verdadeira comida é a carne de Jesus. E o seu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da sua carne e beber do seu sangue, permanece nele e ele permanece em nós. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanecer nele é viver a prática do Evangelho, da Boa Nova, a vida de Jesus, nos transformando de dentro para fora. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem está nele, vive por ele. Quem está nele, absorve tudo que é dele. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Mas quem comer desse pão, o pão vivo que desceu do céu, se alimentar do Evangelho, se alimentar de Jesus, esse viverá eternamente. Depois disso, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem poderá o ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os e disse: isso vos escandaliza? Que será, pois, ver o Filho do Homem subir para o lugar de onde estava? O que importa é você saber de fato mesmo, irmãos, resumindo tudo que eu falei, o Espírito é o que vivifica,
a carne não se aproveita para nada. E as palavras que Jesus está falando são espírito e vida. Isso que é um verbo manifesto. Isso que é uma palavra manifestada. Isso que é o verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a palavra era Deus. Agora essa palavra ela se tornou real. Não é mística, é uma manifestação de Deus real, experiencial na vida de Jesus, experiencial em nossa vida. Comer a carne de Jesus e beber o seu sangue é praticar a vida de Jesus, é ser alimentado pelo Evangelho, é não ter mais sede de água, porque a água viva de Jesus está dentro de você. Aquele que crer em mim, Jesus disse, como disse a Escritura, rios correrão do seu interior, porque há vida dentro dele. Porque a carne de Jesus traz vida, o sangue de Jesus traz vida. Porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos experimentar a boa nova. Experimentar Jesus. Experimentar o Evangelho. Evangelho é experiência. O Espírito é o que vivifica, a carne não se aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito, são vida. À vista disso tudo, alguns discípulos não queriam mais seguir Jesus. E Jesus virou para os 12 e disse, vocês querem também se afastar? E Pedro disse uma grande frase. Pedro falava quando não era para falar, mas quando era para falar, Pedro também falava. E aqui ele disse, para quem iremos nós? É só tu, Senhor, que tem a verdadeira palavra da vida eterna. A palavra que tu nos ensina é espírito e vida. A palavra que tu nos ensina é o que nos modifica. A palavra que tu nos ensina e que se manifesta na nossa vida no Evangelho, isso nos muda e nos traz satisfação para a vida, nos traz sustento para a vida. Nós ficamos saciados, ainda que a nossa despensa material esteja vazia, porque o Evangelho nos alimenta. E nós sabemos passar necessidades, e nós sabemos ter em abundância, porque tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Nós podemos enfrentar tudo, coisas boas e coisas más, sabendo que há esperança porque Cristo está conosco, porque nós somos saciados por esse pão que traz vida ao nosso interior, que é a vida manifesta de Jesus em mim e em você. Isso é o Evangelho. Isso é o poder de transformação de Deus na vida de cada um. Amém, queridos? É isso que nós precisamos praticar. Disse Pedro, Senhor, para quem iremos? É somente em Ti as palavras de vida eterna. E nós temos crido que Tu és o Santo de Deus. Assim como os judeus perguntaram para Jesus, o que faremos então para viver o Evangelho? Ele disse, a obra de Deus é essa. O Evangelho é crer. É crer em Jesus. É crer que tudo já está feito. É crer que tudo já está pronto. Amém?